Meus amigos, preste atenção, porque as engrenagens da geopolítica global acabaram de triturar o que restava da ilusão diplomática brasileira em praça pública. Olha as imagens que estão aparecendo na tela. O que você verá agora não é apenas um desencontro casual em um corredor europeu. Não se trata de uma falha de agenda ou de um atraso logístico. Nós estamos testemunhando o colapso absoluto em tempo real de uma estratégia bilionária de influência internacional que acaba de ser reduzida a um canto irrelevante da fotografia. Viu a imagem? Viu o irrelevante? Ele usa chapéu. A imagem que está gravada para todo mundo ver nas redes sociais e nas chancelarias de todo o planeta neste exato momento é a de um império virando as costas para o Brasil. Hoje é 16 de junho de 2026 e nós estamos no final do segundo dia da cúpula do G7, sediada na França. Lembra? Eu anunciei isso no vídeo anterior. O relógio marca o fim da tarde no continente europeu. E a imagem oficial que está aparecendo agora para você de novo do encontro, a famigerada foto de família, acaba de expor a mais crua e violenta das verdades. O presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, foi ostensiva e deliberadamente ignorado por Donald Trump. Analise essa imagem comigo. Olha os gestos, olha o desespero, olha como ele é ignorado, olha como ele parece uma barata tonta no meio dos reis do mundo. O homem que dita o ritmo do Ocidente fez de conta que nem viu. Nós precisamos dissecar as entrelinhas dessa humilhação, porque a queda de prestígio de uma nação não acontece com uma declaração de guerra. Ela acontece com o silêncio, com a indiferença e com o escanteamento milimétrico em um palco onde apenas os gigantes têm voz. E ninguém vai falar disso na Globo, nem no Jornal Nacional, nem no programa da Angélica. Mas nós precisamos analisar isso com a frieza técnica que a situação exige. E é aqui que nós entramos no primeiro nível da nossa análise. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o like no vídeo, porque dá trabalho para fazer. Você precisa se perguntar por que o convite de Emmanuel Macron, que foi vendido pela mídia tradicional como um trunfo colossal da nossa diplomacia, tornou-se na verdade uma armadilha perfeita de isolamento. Olha o nível da operação que foi montada. O governo brasileiro tentou esse encontro na França como uma cartada final. O presidente alterou toda a sua logística. Ele antecipou a sua viagem, pegou o avião presidencial e desembarcou mais cedo em território francês com um único e exclusivo objetivo: forçar o encontro com Donald Trump nos corredores. A estratégia era interceptar o presidente americano antes que a agenda oficial o engolisse. Mas a diplomacia de cúpula é um ecossistema impiedoso. Não basta você chegar cedo se você não pertence à mesa principal. As imagens de bastidores que vazaram é que os indianos, através do primeiro-ministro Narendra Modi, acabaram eternizando nas redes oficiais, mostraram a anatomia do desespero. O presidente brasileiro chega perto do grupo. Ele cumprimenta o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. Ele acena, sorri e tenta se infiltrar no círculo de poder que gravita em torno da figura de Trump. Macron, o anfitrião, até tenta fazer uma ponte, balbucia algumas palavras para organizar o fluxo. E o que Trump faz, observe bem, ele passa direto. Ele ignora a existência da comitiva brasileira. Ele prefere atravessar o salão para cumprimentar a representante do Japão. O presidente do Brasil passa a sequência inteira virado para a direção do líder americano, buscando um mísero contato visual. Uma frestinha de atenção, pelo amor de Deus! E quando os fotógrafos pedem que todos se posicionem para o registro histórico, o resultado é um tratado de geopolítica visual. Trump no centro, ditando a gravidade do ambiente, e o líder brasileiro jogado na extremidade oposta, espremido no limite da moldura. Olha só, pessoal, está praticamente cortando o chapeuzinho no meio. Se a lente da câmera fosse 1 centímetro mais fechada, o Brasil sequer estaria no registro. É a materialização de um anão diplomático lutando por oxigênio. É aquele teu amigo que está com um cheiro desagradável na festa, mas ninguém tem coragem de mandá-lo embora para casa tomar um banho.
E quando um fracasso dessa magnitude acontece em solo estrangeiro, a máquina de propaganda interna entra em modo de desespero absoluto. A mídia tenta criar um controle de danos imediato, e é fundamental que você compreenda a mecânica da mentira. A desculpa oficial fala em redução de danos e decisão estratégica, mas os documentos de bastidores e o histórico das últimas semanas revelam algo muito mais grave: o fator Flávio Bolsonaro. A jornalista Malu Gaspar, porta-voz não oficial dessas narrativas de contenção, porta-voz não oficial do governo Lula, publicou uma coluna que é um insulto à inteligência do analista político. A tese vendida é de que o líder brasileiro viajou à França sem pedir oficialmente uma agenda com Trump, porque calculou os riscos e decidiu que não seria uma boa ideia insistir em uma reunião. A coluna tem a audácia de afirmar que o presidente preferiu não insistir numa agenda formal para não criar expectativas e não arranhar a imagem do Brasil, delegando o trabalho ao ministro do Desenvolvimento Industrial e Comércio, Márcio Elias Rosa. Preste atenção na gravidade dessa contradição. Há semanas, o próprio núcleo do governo vazava para a imprensa que essa viagem seria a grande arma política para 2026. O plano era arrancar uma foto com Trump, forçar um aperto de mãos e usar isso para neutralizar a campanha de Flávio Bolsonaro. Eles queriam vender a ilusão de que o atual governo ainda possui trânsito livre em Washington. Eles queriam que Trump recuasse no pacote de tarifas contra o Brasil. O encontro não era apenas um desejo, era a pedra angular da sobrevivência política do atual governo perante o mercado. Dizer agora e dar de ombro que não queria mesmo é aplicar a fábula da raposa e as uvas em escala presidencial. Ele queria as uvas, antecipou o voo para pegar as uvas, ficou no canto da sala implorando pelas uvas e, quando foi ignorado, mandou a mídia dizer que as uvas estavam verdes. O Brasil gastou milhões nessa logística para voltar com as mãos abanando. Se você acha que o problema central dessa história foi o fato de Trump não ter apertado a mão do presidente brasileiro na foto, espere até ver como o Departamento de Estado dos Estados Unidos já está tratando a liderança do nosso país como um produto com prazo de validade vencido, focando as negociações reais em outros nomes e ignorando as pautas que o Brasil tentou impor ao mundo. Nós precisamos olhar para quem estava realmente negociando na França: o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que sequer é membro convidado oficial da estrutura fechada do G7, estava lá. Ele teve reuniões bilaterais extensas, conversou diretamente com Trump, alinhou interesses com as potências europeias e monopolizou a atenção geopolítica. O G7, sob a ótica americana, está focado na guerra da Ucrânia, na tensão com o Irã e na contenção da China. Essas são as agendas de sobrevivência global. Enquanto isso, a comitiva brasileira tentou vender uma agenda que Washington já despreza. O recado de Trump ao ignorar o Brasil é metódico e intencional. O Salão Oval enxerga o atual governo brasileiro como uma gestão que se encerra no final desse ano. Para a diplomacia americana de alto nível, sentar-se à mesa com a atual administração Lula é perda de tempo e queima de capital político. O jogo americano já virou a página. A linha de comunicação de Washington, nesse exato momento, está voltada para estabelecer pontes com o futuro, especialmente com a oposição e com a campanha de Flávio Bolsonaro. Eles estão negociando com quem tem a perspectiva de deter o poder amanhã, não com quem se arrasta no crepúsculo do próprio mandato, implorando por um olhar no canto de uma sala. Agora, você me pergunta, por que esse isolamento não é apenas simbólico? Porque o vácuo diplomático custa bilhões à nossa economia. O tarifaço que Donald Trump prepara para assinar em julho não é apenas uma punição econômica padrão. É uma mensagem política direta e implacável sobre a degradação institucional e o aparelhamento do judiciário brasileiro. Vamos traduzir esses dados para a realidade nua e crua? O Escritório Comercial dos Estados Unidos redigiu um relatório que recomenda duas categorias devastadoras de tarifas contra produtos brasileiros. Se você me acompanha há bastante tempo, você já sabe. A primeira é uma taxa colossal de 25%. E qual é a base legal americana para essa taxação? Bom, insegurança jurídica crônica e censura de Estado. São os dois primeiros motivos listados pelo Departamento de Comércio americano. Os relatórios americanos citam diretamente a perseguição implacável imposta por Moraes e as decisões recentes de Dias Toffoli, que deliberadamente abriram mão e desmontaram um arcabouço de combate à corrupção no país. Isso sinaliza ao mercado global que o Brasil perdeu sua ponte direta com a maior economia do mundo. O produtor
setor brasileiro, o agronegócio e a indústria de base pagarão um imposto de 25% simplesmente porque o mundo livre enxerga o Brasil como uma republiqueta autoritária sem garantias legais. Mas o golpe não para aí. A segunda taxa, estipulada em 12,5%, incide sobre a acusação de conivência com trabalho escravo e forçado. Se você preferir, trabalho análogo à escravidão. O governo brasileiro, em 2 ocasiões recentes e escandalosas, agiu para proteger e evitar a inclusão de empresas amigas como a JBS e a gigante chinesa BYD na lista suja do trabalho escravo. A hipocrisia de um governo que discursa sobre direitos humanos enquanto blinda corporações aliadas de sanções trabalhistas foi mapeada por Washington. E a cereja do bolo foi a classificação do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas internacionais, tratando o Estado brasileiro não como um aliado de combate ao crime, mas como um ambiente de tolerância a essas facções, como um abrigo, como um reduto. E eu digo mais, com a derrota da esquerda agora no Peru e na Colômbia nos próximos dias, o Brasil sim será o centro do crime organizado sul-americano e do Foro de São Paulo. E mais um bônus para você que está me acompanhando. Reduto do terrorismo internacional ligado à Al-Qaeda, ao Hezbollah, ao Hamas, ao Irã. Sim, meus amigos, o radicalismo islâmico opera com tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, tudo isso, meus irmãos. O tarifaço não é apenas uma guerra comercial, é uma quarentena sanitária que os Estados Unidos estão impondo contra um sistema que perdeu o freio moral. E aí eu pergunto para você, inclusive você, eventualmente aqui de esquerda que está me acompanhando, escreva nos comentários quais foram as ações na prática que o governo Lula tomou para evitar esse tarifaço. Quais são as ações que o Lula apresentou para mostrar ou comprovar para os Estados Unidos que não existe trabalho escravo nessas empresas? Quais foram as ações que eles apresentaram para provar que não há censura e não há perseguição a empresas americanas no Brasil pelo Alexandre de Moraes? Nada disso foi respondido. E toda essa humilhação internacional reflete um desespero interno latente. O fato do líder do executivo tentar forçar um encontro fortuito com Trump tem raízes profundas nos números que estão aterrorizando os gabinetes em Brasília. E é aqui que a narrativa ascendente da nossa análise ganha contornos de checkmate. O sistema tentou usar até pesquisas de opinião recentes para maquiar o desastre. O levantamento da Quest, divulgado pouco antes da viagem, tentou injetar um ânimo artificial na base, afirmando que 47% dos entrevistados achavam que o atual governo representava melhor o patriotismo, contra 37% que atribui isso a Flávio Bolsonaro. Eles queriam chegar ao G7 com esses números debaixo do braço para mostrar a Trump que a esquerda ainda tinha o controle da narrativa. Mas a diplomacia americana lê inteligência bruta, não manchetes encomendadas. A escalada de tensão ocorre porque o fracasso em conseguir amenizar esse novo pacote de tarifas destrói o último pilar de sustentação econômica do governo. O erro de cálculo foi brutal. Ao chegar cedo, sem uma agenda confirmada, o Brasil abdicou da dignidade institucional. Ao receber as costas de Trump, o Brasil mostrou fraqueza. E a consequência direta disso será sentida na mesa do brasileiro nas urnas. O enfraquecimento do agronegócio devido às tarifas e a percepção clara da subserviência no exterior vão ser o combustível principal da oposição nos próximos meses. O anão diplomático se revelou não apenas sem voz lá fora, mas sem escudo para proteger o país do abismo econômico que se avizinha. E com Trump no comando dos Estados Unidos, a pergunta assustadora que fica no ar é quem realmente está ditando as regras na relação Brasil-Estados Unidos nos bastidores de Washington neste momento. Se a embaixada oficial foi reduzida a um peso de papel, nós estamos diante de um fenômeno diplomático que eu vou batizar aqui agora, e preste atenção, muita atenção nisso, porque essa imagem define o atual estágio do nosso país no tabuleiro global. Nós estamos sofrendo da síndrome do vidro à prova de som. Grave isso na sua cachola, porque ela é irreparável. A síndrome do vidro à prova de som acontece quando você está dentro da sala com os poderosos, você gesticula, você grita, você sorri, você tenta atravessar o tapete vermelho para ser notado, mas as potências globais olham através de você como se você fosse um holograma defeituoso. Você tem a credencial para entrar na festa, mas você foi trancado em um aquário diplomático onde a sua voz não reverbera. O mundo não negocia com quem
quem está atrás do vidro. O mundo ignora quem não tem força para quebrar a barreira da relevância. E é por isso que, diante desse cenário vergonhoso, eu quero convocar todos vocês, a elite que compreende a geopolítica sem os filtros da mídia militante. Desça agora na nossa área de comentários, destrua a narrativa do sistema e crave o nosso veredito. Digite com letras maiúsculas: anão diplomático. Faça o algoritmo entender que nós não compramos a desculpa de redução de danos. Faça com que esse registro histórico seja a marca de um governo que apequenou o Brasil diante do mundo. O sistema usa a censura e a distração mediática para abafar esses fatos nas redes abertas. Eles querem que você acredite que foi apenas um problema de agenda. Não seja refém. Acesse a minha plataforma exclusiva totalmente livre de censura. O nosso bunker de inteligência. Mais de 3.000 analistas financiam a verdade aqui e se debruçam diariamente sobre o mapa do que realmente acontece nos bastidores de Washington, Brasília e no mundo. Aponte o seu celular agora para o QR Code que está na tela, ou clique no link na descrição e no primeiro comentário fixado. E para quem me acompanha e faz parte da nossa comunidade inquebrável que não para de crescer, nós preparamos uma baita novidade. O lançamento do nosso mais novo canal em parceria com o meu amigo Davi Amescani, do canal Viva Israel. Damos o pontapé inicial na criação da maior comunidade de analistas de elite de todo o YouTube e que se chama Ponto de Ruptura. E para chegar derretendo o sistema, nós estamos convocando todos vocês a se inscreverem lá agora. Link na descrição, no primeiro comentário fixado e também no card que vai aparecer aqui na sua tela. Bom, nos ajude a bater a meta de 100.000 inscritos em 30 dias para provar a força da nossa análise. Agora chega de perder tempo escolhendo um filme ou uma série para assistir depois de um dia tenso. Acesse o nosso canal com dicas de séries e filmes. Uma curadoria fantástica, limpa e cirúrgica para você apenas curtir com a sua família. Sem cultura woke, sem mimimi, as melhores dicas dos melhores filmes. Inclusive agora estou indicando uma série casca grossa que derrete a cultura woke. Agora, o momento mais delicioso do nosso bate-papo. Coloca aqui, foca em mim, produção! Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like no vídeo porque dá trabalho para fazer. E o sistema odeia quando nós crescemos. Agora blinde a sua mente. Eu sou o Shimon Oliveira e te espero no próximo vídeo. Até lá!